E, meus irmãos, a gente vai estudar agora, sabe o que? Atos dos Apóstolos, porque essa tem sido a nossa série de estudos sequenciais. Pela sequência, nós estamos em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, chegando ali no finalzinho da segunda viagem missionária de Paulo. Vamos ler dos versículos 18 ao 28. Atos capítulo 18, versículos do 18 ao 28. Essa é a nossa porção de hoje, né? Na nosso estudo. Ela é uma dobradiça, digamos assim, porque ela vai contemplar o final da segunda viagem missionária de Paulo e já o início da terceira viagem, tá bom? Vamos ler, queridos. Diz assim: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém. E tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem, tendo chegado auxílio muito àqueles que, mediante auxiliou, irmãos, é isso, me ajudem, por favor. Vamos ler de novo. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito. Amém, irmãos? Aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Vamos orar? Bendito seja o teu nome, Senhor, por essa manhã preciosa na tua presença, com esse povo tão querido, Senhor, comprado e remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Obrigado porque temos a Escritura em nossas mãos. Obrigado porque sabemos ler, ou se não sabemos ler, temos a condição de ouvir a tua palavra, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ó bendito, que teu Espírito Santo nos auxilie, nos oriente. Deus, perdoa as nossas ofensas, e que qualquer empecilho, Pai, que esteja concorrendo, Senhor, contra esse momento de instrução na palavra, nós pedimos que o Senhor repreenda e nos dê a condição de ouvir, Senhor, a Tua palavra com os nossos corações, com ouvidos bem atentos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já estamos chegando pertinho do final do ano, afinal de contas, já estamos em novembro, quase a segunda quinzena do penúltimo mês do ano. Certamente você fez algum tipo de projeto, você fez algum tipo, traçou certamente alguma meta no começo de 2023. Eu não sei se você teve êxito ou terá êxito, ainda nós não terminamos o ano, em tudo aquilo que você planejou. O fato é que nós, de maneira geral, precisamos lidar com três questões importantes quando pensamos no sucesso daquilo que nós previamente estabelecemos, naquilo que nós almejamos, naquilo que colocamos como meta. Primeiro é a dependência de Deus, não é verdade? Se Deus quiser, a gente conclui.
Tudo depende do Senhor, desse Deus que é soberano. Mas também nós dependemos, de certa medida, da nossa própria diligência, do nosso zelo. Ora, se lá no começo do ano você planejou, mas se você não fez por onde, meu amigo, ficou difícil, não foi não? Ficou muito complicado. Também nós, certamente, com o êxito e para a nossa jornada, nós não caminhamos sozinhos. Precisamos de alguém. Precisamos de pessoas. Olha, se você pensar mais ou menos assim, não, eu não precisei de ninguém assim quando eu estava estabelecendo minhas metas, meus planos. Se você pensar dessa forma, você ainda há de convir, de considerar que as outras pessoas elas podem ter te atrapalhado nesse processo, não é verdade? Elas podem atrapalhar a gente de alguma forma. Nós estamos aqui no final de uma jornada. Em Atos dos Apóstolos, a gente percebe pelo menos 3 investidas missionárias. Há quem diga que há uma 4ª investida missionária, ali quando Paulo escreve as suas epístolas pastorais, e ali já na última parte mesmo do seu ministério. O fato é que nós consideramos essas 3 viagens de maneira mais clara aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Para quem acompanha aqui a nossa sequência de estudos no livro de Atos, eu já considerei aqui com os irmãos um fato importante, que a história da igreja aqui, sobretudo no primeiro século, através dos apóstolos, ela não compreende somente as investidas missionárias nas quais Paulo ele era o líder. Houve certamente outras investidas, outras ações missionárias, mas esse é um destaque que a gente pode traçar aqui, essas 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nós, para nos situarmos bem, nós estamos no final da 2ª viagem missionária. Eu disse para vocês que essa passagem ela funciona como uma dobradiça. É o final da 2ª viagem missionária e o começo da 3ª viagem missionária. Se você lê de forma desatenta, você nem percebe onde é que termina onde é que começa outra, mas a gente vai descobrir esse negócio, tá bom? Veja, um fator aqui geral que eu queria considerar com os irmãos é sobre o zelo. De maneira geral, quando nós percebemos esse sucesso, de fato, porque Paulo ele vai concluir a 2ª viagem, 2ª jornada missionária, ele vai começar uma 3ª jornada missionária, e nós podemos entender que ela foi bem sucedida. E aí eu quero considerar com os irmãos alguns pontos relacionados ao zelo com que Paulo ele tratou essa missão recebida por Deus. Então, nós vamos ver 3 tipos de zelo, com 3 coisas diferentes em 3 aspectos. Primeiro, o zelo com a missão. Depois, o zelo com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, o zelo com pessoas. Zelo para com as pessoas. E em 3 aspectos aqui, a gente vai ver esse zelo para com a missão através diretamente do apóstolo Paulo. Dentro dessa narrativa, nós veremos aqui a presença de Áquila e Priscila. Deixe-me voltar. Tem outro personagem aqui que é Apolo, e a gente vai ver o zelo com a palavra, né, que Apolo tinha com a palavra de Deus. E por último, através do casal Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, né? A gente vai explicar um pouquinho sobre isso também, o zelo para com as pessoas, o discipulado. E eu creio que isso é importantíssimo quando nós pensamos no êxito, sobretudo naquilo que pensamos como a missão de Deus para as nossas vidas, como reino de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos acompanhar. Primeira coisa que eu quero ver com vocês é o zelo que Paulo tinha com a missão e que nós precisamos ter também. O que percebemos aqui é que Paulo ele era um missionário obstinado. Veja que no início do versículo 18, diz assim que mais Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, a pergunta é, onde é que Paulo estava, gente? Vocês sabem onde é que Paulo estava? Paulo estava em Corinto. No início do capítulo 18, talvez tenha um destaque aí na sua versão. Paulo em Corinto. Paulo, depois que sai de Atenas, no capítulo 17, ali dentro de todo aquele panteão de vários deuses, e que ele prega a palavra ali em Atenas, não finca ali uma igreja em Atenas, ele parte depois para Corinto. E aí eu falei já no último domingo, na última aula, que o maior legado que Deus pode deixar para um povo nesse sentido é a igreja do Senhor Jesus. Isso não ocorre em Atenas. Mas quando ele parte para Corinto, ele começa ali o seu ministério,
Ali ele vai ter a presença já de Áquila e Priscila como suporte. Ele também recebe o auxílio precioso de Silas e Timóteo. Até então, ele estava indo à sinagoga somente aos sábados e estava passando a semana construindo tendas, fazendo tendas com esse casal, que era natural do Ponto. Depois ele consegue essa condição, tem essa possibilidade de trabalhar de maneira mais efetiva, tendo esse suporte da igreja da Macedônia. Há uma investida perversa de perseguição por parte dos judeus, mas não obstante ele continua com essa obra, porque Deus aparece para o Senhor, para Paulo através de uma visão e disse: Paulo, fale, não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade, e de fato isso vai se cumprir, de modo que ele continua o seu ministério ali. Nós vemos a provisão do Senhor. Ele é acusado de estar subvertendo a lei, ele vai ser julgado. Se você perceber no versículo 12, falar de Galho, né, que era procônsul da Caia, os judeus eles recorrem a Galho para que ele pudesse julgar essa causa, dizendo que Paulo estava subvertendo a lei. Que lei era essa? A lei dos judeus? Não, mas a lei romana, como se dissesse assim: olha, eles estão aqui de maneira imprópria, pregando e estabelecendo a sua religião, que ela vai contra a religião romana, que era de quê? De adoração ao próprio imperador. Então, como que querendo se desvencilhar daqueles cristãos, né? Porque ainda era algo muito incipiente. O cristianismo, ele nasce de dentro do judaísmo, e os judeus, de certa forma, querem mostrar a Galho, querem mostrar a Roma, que esses cristãos, eles não fazem parte do seu grupo religioso, eles são um grupo marginalizado. Galho, ele escuta, e quando está prestes a julgar Paulo, pela providência de Deus, ele lava as mãos, nesse sentido, dizendo assim: olha, isso é uma questão de cunho religioso, vocês que resolvam para lá. E é nesse sentido que Paulo, ele sem fazer absolutamente nada, sem dizer uma palavra, sem nenhum defensor, ele tinha um advogado, né? O Senhor Jesus Cristo, ele mesmo é defendido, tem a sua causa defendida de maneira providencial pelo Deus poderoso, que disse assim: Paulo, eu tenho muito povo nessa cidade, você pode falar, meu filho, nesse caso não, proclama essa verdade. E Paulo, que outrora já estava convencido, resolvido a sair de Corinto, ele passa ali 1 ano e 6 meses estabelecendo essa igreja. Então é aí que a gente chega nesse versículo 18. Ele permanece ali em Corinto muitos dias. Por fim, o que é que ocorre, irmãos? Despedindo-se dos irmãos, ele navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Então, aqui a gente percebe que Paulo entende que ao final da sua jornada, pelo menos momentaneamente, ali em Corinto, o seu contato com Corinto, ele vai permanecer. Entendamos que nós temos cartas de Paulo escritas à igreja de Corinto, não é verdade? São quantas cartas, irmãos? São 2, né, preservadas, mas acredita-se que tenha havido ainda mais 2 outras cartas, 2 correspondências que, pela providência de Deus, elas não foram preservadas. Então, a gente pode entender que foram pelo menos 4 cartas de Paulo à igreja de Corinto, ou seja, o pastoreio de Paulo, o acompanhamento de Paulo, a relação de Paulo com a igreja de Corinto, ela permaneceu. No entanto, ele percebe aqui que esse era o final da sua jornada em Corinto. E chegar ao final dessa viagem missionária foi um grande milagre. Assim como você pode estar percebendo na sua própria vida, né? Chegar ao final de uma jornada é um grande milagre. Seja na sua graduação, seja no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, é um grande milagre. Chegar ao final do ano, depois de tantas investidas, de tantas dificuldades, talvez no comércio, na saúde, né, irmãos? Você chegar ao final dessa jornada e dizer assim: Ebenezer, não é verdade? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Paulo pode chegar e pode chegar ao final dessa jornada em Corinto. É interessante que a gente não vê um roteiro explícito aqui, um plano a ser cumprido de Paulo
revelando qual o seu roteiro missionário, né, nessa segunda, ou também na primeira e na terceira viagem, mas existia sim um propósito. Tanto é que Paulo está focado nisso. O que é que Paulo quer? Sua despedida de Corinto marca um propósito muito claro. Paulo, ele quer voltar até a base missionária do primeiro século. Vocês sabem onde é que ficava a base missionária do primeiro século? É uma cidade importantíssima. Vocês sabem qual? Pode falando, vamos falando. Éfeso, é importante. Jerusalém é importante, mas ainda não são essas cidades. Tem uma capital, tem uma cidade que ela é central para as missões. Antioquia, certo? Então é em Antioquia que começa a primeira viagem missionária de Paulo, a partir de Antioquia. Então, para finalizar a segunda viagem, ele sempre volta a Antioquia, presta um relatório, ele sai na segunda viagem e Paulo quer voltar para onde? Ele quer voltar para Antioquia da Síria, por isso está dizendo aí que ele navegou para a Síria. Né? Navegou para a Síria, ele quer voltar para Antioquia, depois dessa jornada de 18 meses. E ali, ele se despede da igreja de Corinto, segue sua jornada como missionário, e ele deixa um presente para a igreja de Corinto. Ele partiu, mas ele deixou um presente. E que presente precioso! Esse presente de carne e osso. Ele deixou ali com aquela igreja o casal querido, porque ele leva em sua companhia, na verdade, Áquila e Priscila, eles vão com Paulo para Éfeso, tá bom? Levando em sua companhia Priscila e Áquila. Na verdade, ele leva um presente precioso de Corinto. Era isso que eu estava pensando, que eu estava anotando aqui, tá bom? Ele leva um presente precioso. Veja, porque quando ele chega em Corinto, ele chega assim, sofre um tempo de perseguição, um tempo de dificuldade, ele entende ali que a coisa não vai fluir, mas eis que ele recebe a companhia desses irmãos, e quando ele sai de Corinto, ele ainda leva uma equipe missionária para ajudá-lo, para dar suporte. Deus surpreende a gente, não é verdade? Como Deus nos surpreende. E aqui ele parte. E talvez a parte mais inusitada desse texto esteja aqui realmente no versículo 18, que diz que Paulo, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Aqui a gente pode entender que esse voto fosse algo relacionado a um voto do nazireado, que era algo comum dentro da antiga dispensação. Está ali, Números capítulo 6 vai nos falar sobre isso. Na Bíblia a gente vê, pelo menos os mais famosos, Samuel, ele tinha um voto de nazireu. Sansão também, lembra das madeixas de Sansão? Isso fazia parte de um voto de consagração. Agora o fato é que a gente pode entender como é que, dentro dessa nova dispensação, Paulo está trazendo toda essa bagagem lá do Antigo Testamento, nos quais os votos eles não eram mais recorrentes, não era algo mais necessário, não é verdade? Então, há quem entenda, há quem interprete esse texto da seguinte forma: esse foi um voto nazireado. Por respeito, Paulo ele faz para ter continuar com um bom relacionamento com a igreja de Jerusalém, que ela era majoritariamente constituída por judeus, né, de judeus ali em Jerusalém, e era comum ainda dentro da igreja do primeiro século, sobretudo aqueles que se convertiam dentro do judaísmo, eles ainda trazerem consigo algumas marcas identitárias do povo judeu, pelo menos 3 delas. A gente pode pensar aqui na circuncisão, a gente pode pensar no calendário judaico, a gente pode pensar também numa dieta, certo? Diz que eram coisas que eles tinham a liberdade, muitas vezes, ainda pela falta de maturidade, continuarem a observar essas questões, que elas eram secundárias nesse sentido. Eles não podiam mais oferecer sacrifícios, não é verdade? Porque aí era uma aberração, porque aí ia invalidar o quê? O sacrifício do cordeiro. Mas dentro desse contexto ainda era algo que os judeus carregavam consigo. Todavia, há quem interprete de maneira diferente, dizendo assim, olha, dentro do contexto de Corinto,
para alguém cumprir um voto de Nazireu era algo impraticável, por causa da própria cultura, pelas dificuldades normais dentro de Corinto. Ele não ia conseguir cumprir esses votos. Então era como se tivesse sido um voto voluntário. Eu concordo. Porque Paulo ele passou por várias dificuldades em Corinto. Muito provavelmente ele tenha feito esse voto para com Deus. Que não necessariamente a Bíblia não proíbe, mas também não é algo que ela incentiva, certo? Mas pode ter ocorrido dessa forma. O que é que ocorre? Paulo ele vai ali para onde, meu Deus? Olha aí. Ele foi para Cencreia, ficava ali a 8 quilômetros de Corinto, vai para aquele porto, ele raspa, né, a cabeça porque ele vai passar em Jerusalém, tá certo? Então ele vai ter esse contato com a igreja reunida ali em Jerusalém. Ele se submete a algo voluntariamente. Calvino comentando essa passagem, ele diz assim, no finalzinho, comentários, ele diz: ele mesmo, Paulo, afirma que voluntariamente observava a lei da qual havia sido liberto, a fim de ganhar os que estavam debaixo da lei. Isso ocorre. Ele voluntariamente se submete a certos aspectos da lei. Você pode lembrar que ele circuncida o jovem pastor Timóteo. O Timóteo ele tinha um pai grego, né? E quando Timóteo vai para essa missão entre os judeus, ele é circuncidado. Então ele se submete a esse rito, entendendo que ele não é mais necessário, mas na liberdade que ele tem e com o propósito de alcançar os judeus, ele acaba se submetendo a isso. Veja, por exemplo, essa liberdade que a gente tem. Vocês sabem da nossa jornada missionária ali em Fagundes. Quando eu cheguei lá, eu percebi algo. A igreja preponderante lá era de cunho pentecostal, no qual os homens só vestiam calças, né? E eu estava lá com minhas bermudas na mala. Eu disse, agora o que eu vou fazer com esse short, com a bermuda aqui? O que é que eu faço? Né? Mas, quando cheguei lá, eu deixei minhas bermudas guardadas e eu passei a andar de calça. Era um sol de rachar e eu estava lá de calça, né? Passei algum tempo. Eu tinha plena liberdade de me vestir de bermuda. Sabia que isso não era pecado, isso não teria nada demais. Mas para a gente ter um bom contato com a igreja e começar a estabelecer um bom relacionamento, eu escolhi fazer isso. Né? Depois de um tempo, aí eu comecei a andar de bermuda lá. Então, mas no começo, pelo menos, deu certo. Então, a gente se submete a determinadas coisas com o fim, com o propósito de glorificar Deus, de ganhar outros para Cristo, né? Temos essa liberdade do amor. Eu falei para vocês que Paulo está muito obstinado aqui, ele é um evangelista obstinado. Quando ele chega em Éfeso, no verso 19, chegados a Éfeso, esse era o roteiro de Paulo final, sim ou não? Ele está vindo para onde, gente? Antioquia, lembra? Está indo para a Síria. O que é que Paulo está fazendo em Éfeso aqui? Então ele passa, ele tem um roteiro. Quando ele para em Éfeso, Paulo ele era assim, né, inquieto, né, pelo Espírito Santo. E olha o que diz aí no verso 18. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Quem foi que ele deixou agora sim, né? Priscila e Áquila, fica em Éfeso. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Ou seja, ele aproveita a oportunidade enquanto está ali em Éfeso e vai à sinagoga, vai pregar. Vocês lembram que foi a mesma coisa que aconteceu em Atenas? Ele estava de passagem por Atenas, quando ele percebe tudo aquilo, ele vai e prega o evangelho. Meu irmão, que lição preciosa nós temos aqui. Não temos tempo a perder, não é verdade? Às vezes nós ficamos reclamando da fila lá, do banco. Para tudo é fila, né? Para tudo é fila. Então, de que forma a gente pode otimizar o nosso tempo? Esse contato que nós temos com as pessoas, será que não é providência de Deus? Coloca aquela pessoa naquele dia do nosso lado, naquela situação, para a gente poder pregar o evangelho, para a gente poder pregar a palavra. Isso é otimizar o tempo e entender a nossa missão. Nesses dias, minha avó internada, e eu tenho
ido quase todos os dias ao hospital, ali no HU, e eu faço a visita à minha avó. A gente tem a liberdade, como ministro evangélico, de circular, né, em outros horários no hospital. Então a gente vai, sempre que a gente vai, a visita para minha avó é um evangelismo ali, né, na ala. Né? A gente está ali, prega a palavra, e ora por um, ora por outro. Então são oportunidades que Deus vai nos dando. Né? Porque a gente passa um dia no hospital, hein, Cleison? Cleison e Vanessa passaram pelo menos um dia, 2 dias com Mariana lá. 2 dias com Mariana, né? Sabe? E são oportunidades que Deus vai nos dando, né? Às vezes um professor que está orientando um aluno, enfim, são tantas formas que a gente tem, né? Deus nos dá a oportunidade da gente se aproximar de pessoas, pregar o evangelho para elas. Ele estava pregando na sinagoga. E aí, olha o convite que ocorre, que acontece aqui. No versículo 20, o que é que os judeus fazem? Vamos ler juntos? Vamos lá? Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Como é? O que é que ocorre, gente? Ele chega em Éfeso, nessa missão, né, ele vai e prega ali a igreja de Éfeso, a igreja, né, os irmãos de Éfeso, e eles rogam a Paulo para que ele permaneça ali mais um tempo. Eles estão rogando, estão dizendo: Paulo, fica aqui com a gente, nós precisamos de ti aqui em nosso meio. Paulo, em muitas outras ocasiões, saiu de outras cidades, o quê? Perseguido, houve denúncias, como ocorreu em Corinto, um caos, e Paulo permaneceu ali em meio ao caos. O que é que ocorre aqui? Eles estão rogando: Paulo, permaneça aqui com a gente, e Paulo não consente, ele não fica. Ele não fica em Éfeso. É intrigante isso, né? Paulo, um missionário de mão cheia, e a gente que é missionário, a gente está sempre atento às possibilidades, às oportunidades, mas diz: não, eu vou seguir minha viagem. Ou seja, isso nos ensina que Paulo tinha um roteiro muito bem estabelecido, mas que também ele não era negligente nesse seu propósito, tampouco que ele tinha pouco amor e fervor e consideração pelas almas, né, que precisavam do evangelho. O que ocorre é que Paulo está entre 2 decisões aqui: trabalhar para o rei, e a segunda opção é trabalhar para o rei. Essa é a melhor decisão que a gente pode tomar na vida, não é verdade? Nesse aspecto, nesse quesito, a gente pode ter dúvidas, né? Então, onde é que eu vou servir? Eu vou servir aqui no departamento infantil? Ou eu vou servir com os casais? Eu vou servir dando suporte ao CAEP, ou vou servir no louvor? São 2 opções que as 2 nos levam o quê? Ao serviço do reino, à glória de Deus. Agora, percebam que quando a escolha é entre servir e não servir, aí fica fácil decidir. Sempre decida por servir. Sempre decida por servir. A nossa carne, a nossa agenda vai sempre nos inclinar o quê? Numa decisão entre servir e não servir é o quê? Não servir. Mas essa não é uma opção viável. A melhor decisão é sempre entre servir e servir. Paulo, ficando em Éfeso, ele estaria servindo a Deus, sim ou não? Dando frutos para a glória de Deus? Sim. Paulo, partindo de Éfeso, ele estaria dando frutos para a glória de Deus, sim ou não? Ele continua na missão. Considere aí, eu não sei quais as decisões você precisa tomar aí para o ano que vem, para as áreas, ou para os próximos meses, ou de imediato. Em que área eu devo servir? Realmente é algo que você pode conversar com a liderança, você pode ponderar, enfim, mas sirva, em nome de Jesus. Mas ele toma essa decisão por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Por isso que no verso 21 ele diz o quê? Ele se despede e diz: se Deus quiser, voltarei para vós outros. Ele entende que ele não pode abraçar o mundo de uma vez só. Ele entende que ele não pode fazer todas as coisas, ocupar todos os espaços. Que o nosso coração, se o nosso coração estivesse permeado por isso, por esse desejo de servir em todas as áreas. E aí a gente vai moderando, a gente vai ponderando, mas o desejo no coração de servir em várias frentes é uma bênção. O desejo, eu sei que na execução talvez você não consiga lidar, e aí a gente vai ter que escolher as áreas, tá bom? Mas o desejo no coração deveria ser: Senhor, se eu pudesse, eu te serviria em todas as áreas possíveis. Mas ele deixa Éfeso e parte, mas Éfeso continua no coração dele. Ele diz assim: eu vou voltar, viu? Se Deus quiser, eu retorno para Éfeso. Leia aí, capítulo 19, versículo 1. Vamos ler juntos? Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, e aí o desdobramento, não precisa ler. Ele voltou para Éfeso, gente. A estadia mais longa de Paulo na igreja, primeiro século, foi justamente em Éfeso. Justamente em Éfeso. Não naquele momento, mas logo na sua terceira viagem ele tem um prazer, e Deus diz assim: se Deus quiser eu voltarei, estava dentro da agenda de Deus. Sim, Paulo, você vai voltar. Sim, Paulo, você vai dar muitos frutos. Em Éfeso ele volta, de fato. Ou seja, ele abre mão de uma igreja temporariamente, mas está envolvido numa missão mais extensa de dar suporte a outras igrejas. Olha o que diz aí no versículo 23. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Ou seja, esse confirmar sabe, quando você planta uma sementinha lá, ou planta lá a sua planta, ela já pegou, né? E aí, mas você vai visitando, né? Vai visitando, ver como é que tá, ver as folhas, você vai regar. Então, já havia tido esse plantio, mas agora Paulo vai voltando e confirmando. Como é importante essa volta do confirmar, não é verdade? Esse acompanhamento se chama discipulado. Ele volta e confirma todo aquele trabalho que tem sido estabelecido, que tem sido feito ali. Lembremos que quando nós estabelecemos um trabalho, quando nós investimos no discipulado, e eu já estou, é a spoiler do terceiro ponto, mas faz parte. Nós precisamos voltar, tá bom? Dar atenção. Eu sei que quando terminar a escola bíblica dominical, quando vocês saírem por aquelas portas ali, Satanás ele vai tentar fazer de tudo para arrancar essa semente do evangelho do coração de vocês. Eu não tenho dúvidas. Ele trabalha para isso. Quando você investe na vida de alguém, você deve estar atento e com esse cuidado de voltar e confirmar, né? Confirmar. Às vezes você não tem essa possibilidade de acompanhar tantas pessoas, mas você tem a condição de acompanhar um irmão. Confirmar é ligar. Confirmar é ajudar. Confirmar é apoiar. Paulo faz isso. A sua segunda viagem termina aí no versículo 22. Eu disse para vocês, se a gente ler muito apressadamente, a gente não vai perceber como é que termina, quando é que termina, né? Ele chega a Cesareia, a região já, né, a qual Jerusalém faz parte, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para onde? Pronto! Lembra? Chegou, né? Chegou em Antioquia. Final da segunda viagem missionária aqui ocorre em Antioquia da Síria. O que foi que Paulo fez quando voltou a Antioquia? Lucas, ele tem um método aqui de escrita interessante. Quando ele já falou uma coisa dentro de um contexto semelhante,
quando ele repete outra situação semelhante, ele omite certos detalhes, entendendo que o leitor ele vai ter essa condição de perceber essa nuance. É como se fosse uma inferência. No final da primeira viagem missionária para a segunda, quando Paulo volta a Antioquia, ele dá um relatório, ele presta um relatório à igreja. Subentende-se aqui que quando Paulo chega a Antioquia, o que é que ele faz de novo? Ele presta um relatório à igreja. Ele presta um relatório à igreja. Então, porque essa já foi a dinâmica da primeira viagem, e aí ele não precisa repetir, mas a dinâmica era, voltando à base missionária, ele trazia ali o seu relatório. E que viagem, meus irmãos! Que viagem missionária extraordinária do apóstolo Paulo. Essa segunda viagem começa em Atos, no capítulo 15, quando ele se separa de Barnabé, uma confusãozinha lá, e ele recebe Silas, e eles vão para essa investida missionária. Logo ele recebe o auxílio de Timóteo no capítulo 16, eles vão a Troade. Quando eles chegam em Filipos, ali na Macedônia, há uma conversão extraordinária. Lídia é convertida ao evangelho. Depois aquela conversão do carcereiro, lembra? Então toda a família do carcereiro, ela se prostra diante do Senhor. Eles são açoitados, eles são presos, eles chegam em Tessalônica, eles vão até Bereia, aquele povo zeloso da palavra de Deus. Ele vai até Atenas, e no centro ali, filosófico da época, ele prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uns zombam, outros creem. Quando ele chega até Corinto, ele tem esse auxílio de Áquila e Priscila. Ele é perseguido, mas o Senhor aparece para ele em visão, dizendo: Paulo, pregue, não pare de pregar, eu tenho muito povo nessa cidade. Paulo fica ali 1 ano e meio em Corinto, uma igreja estabelecida em Corinto. Agora, meus irmãos, ele tem essa oportunidade de finalizar, esse é o desfecho da sua segunda viagem missionária. Ele pode olhar para trás e certamente dizer, como eu já repeti, já falei para os irmãos e repito agora: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa também foi o entendimento, certamente, do apóstolo Paulo. Voltar para dizer, voltar para falar, voltar para agradecer aqueles irmãos que apoiaram o ministério do apóstolo Paulo. Como é importante esse exercício de agradecer aqueles que ajudaram. Tem muita gente aqui que participou comigo do meu ministério esse ano. Certamente muitas outras pessoas participaram do seu ministério esse ano. Talvez você nem saiba quantas vezes nós oramos por vocês. Talvez você nem saiba quantas vezes algum irmão orou por você. Talvez aquela oferta oportuna, né? Você nem sabe de onde veio, foi um dos nossos irmãos que contribuiu para a glória do Senhor. O auxílio, dando suporte no discipulado também. Olha, nós somos devedores uns aos outros, meus irmãos. Que bênção, que bênção. Daqui a pouco também é hora de prestar relatório, ou relatórios na nossa igreja, glória a Deus. Sejamos perseverantes, resilientes, como Paulo foi em sua missão. O incansável Paulo chega ao fim e não dá nem tempo de descansar, ele já começa uma outra etapa do ministério. A gente vai acompanhar as próximas aventuras de Paulo no decorrer dos nossos estudos. Mas veja que o foco agora muda de Paulo para Apolo. Quem é Apolo? E aí eu quero falar a segunda coisa para vocês. O primeiro zelo de Paulo foi o zelo com a missão. Lembra? O zelo com a missão. E agora o zelo com a palavra. Paulo se despediu de Éfeso. Éfeso ficou lamentando, pranteando, dizendo assim: como seria importante Paulo aqui. Paulo foi-se embora. Mas quem cuida da igreja? A igreja não é de Paulo. A igreja não é de Apolo, a igreja não é de Silas, a igreja não é de Timóteo, a igreja não é do pastor Flauber, a igreja não é do pastor Érico, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. O que é que acontece? Surge ali de maneira muito oportuna um irmão chamado Apolo. E que Apolo, gente? O que é que a Bíblia vai falar sobre esse querido? Nesse meio tempo, a gente não sabe o que é que acontece no meio tempo, né? É invisível aos nossos olhos.
Pois bem, resta saber que Deus está trabalhando, tá bom? No meio tempo, o Senhor Deus continua trabalhando. Enquanto eles estavam preocupados ali, Deus estava movendo. O Deus da história estava movendo todas as coisas. Paulo parte de Éfeso, ele nem imaginava o que ia acontecer. É um discípulo de João, gente, que está indo para Éfeso. Que coisa linda, é o reino de Deus, né? Coisa linda é o que Deus faz na vida da gente. No meio tempo das nossas preocupações, das nossas dificuldades, das nossas incertezas, às vezes ali no leito de hospital, e Deus vai movendo e chega um médico que você diz assim, esse médico veio do céu, né? Esse enfermeiro veio do céu, você pode ser. Às vezes naquele momento de escassez, vem uma providência, você diz, só pode ter sido o Senhor. Só pode ter sido o Senhor. O que é que ocorre? Apolo chegou a Éfeso, um judeu natural de Alexandria. De onde, homem? De Alexandria. Foi mandado por Deus. Chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Era um camarada cheio de Jesus Cristo no coração. Um homem poderoso quando falava. Um homem eloquente. Um homem que conhecia as Escrituras. Mas ele era natural de Alexandria, né? Ele não tinha tido contato ainda com os apóstolos, com o ensino apostólico, portanto ele ainda como discípulo de João, e João Batista, esse João é João Batista, viu? Ele tinha certas inconsistências, né? O ministério de João. Enquanto João, por exemplo, pregava assim, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Quando Jesus pregava, ele dizia assim, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, né? O reino de Deus já chegou. João, certa vez lá, encarcerado, não entendendo bem, ele esperava que o Messias já viesse com seu braço de ferro, com a sua justiça, e subjugasse todos os inimigos, Roma e todos os inimigos da igreja. Aí ele manda lá 2 dos seus discípulos ir ter com Jesus. E nem aí, Jesus, o que é que está acontecendo? Não está na hora do Senhor pôr em prática lá, né? Vamos lá, vamos continuar essa missão, vamos terminar logo com tudo. Aí Jesus manda dizer a João que está encarcerado lá, foi encarcerado por Herodes, assim, os cegos veem, né? Os coxos andam, e anunciado o reino de Deus. Estão dizendo, Jesus está dizendo a João, João, calma, está tudo dentro do plano. Jesus vem como um cordeiro que se entrega, né? E virá com justiça, como juiz, no final da história. Ainda que ele vá julgando já, né? Ele percebe, aqui e ali, Deus continua reinando, já está no tribunal, mas ao final da história, ele está dizendo a João, João, não antecipe, não seja tão escatológico assim, não seja tão apocalíptico assim, não. Calma, as coisas estão acontecendo dentro da agenda, já pré-estabelecida. Então havia aqui essas inconsistências aqui no ensino de João Batista, mas João tinha uma mensagem singular. Quando ele viu Jesus, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus, e esse é o que tira o pecado do mundo. Ele tinha plena convicção de que Jesus era o Cordeiro de Deus, era o enviado do Senhor, aquele que pagaria pelos pecados de muitos. Essa era a mensagem crucial. Vocês sabem qual foi a mensagem que Apolo escutou? Cristo é o Cordeiro de Deus. E quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu expiou os nossos pecados, e agora nós temos acesso ao Pai. Então essa era a mensagem. E é por isso que Apolo chega aqui, mesmo com todas as inconsistências de João, ele chega com o coração cheio do Evangelho. E é esse Evangelho que ele tem o propósito de expandir. Às vezes nós ficamos tão intimidados, né? Você diz assim, não, eu acho que eu preciso fazer um seminário para falar de Jesus. Vocês acham que eu falo de Jesus depois que eu saí do SPN? Na verdade, esse é o nosso chamado desde que Jesus nos chamou. Chamado desde que Jesus nos chamou. Essa é a ordem, essa é a missão, é o coração cheio do Evangelho. É por isso que eu posso falar, eu tenho que falar, não posso me calar sobre tudo aquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário.
Meus irmãos, essa é a mensagem poderosa para salvar, poderosa para libertar. Essa é a mensagem que Apolo traz. É claro que dentro do berço de Alexandria, né, a maior biblioteca do mundo é Alexandria, né? Acho que era a maior biblioteca do mundo, era um acervo lá em Alexandria. Então era uma cidade permeada da filosofia, etc. Então ele tinha já dentro desse aspecto cultural já esse zelo, né, pelo ensino. Quando eles vêm de Alexandria, Alexandria também é conhecida, irmãos, como uma escola de interpretação. Como é que se chama essa escola de interpretação? Alegórica. A interpretação alegórica ela é tipo assim. Tem aquela história do samaritano, do bom samaritano, né? Que vai passando ali. Primeiro passa um sacerdote, depois passa um levita, depois vem e o samaritano fica lá ferido, né, por causa do ladrão, etc. A escola alegórica vai atribuir personagens a cada um desses personagens aí. Um é o diabo, uma coisa significa o céu, outra coisa significa isso, outra coisa significa aquilo. Nos pequenos detalhes ele vai querer trazer algum tipo de significado. Essa é a escola alegórica. É um valor que eu atribuo à passagem. É como se fosse uma exegese. É de fora para dentro. Eu dou um significado de fora e incluo dentro do texto. A reforma protestante, ela tem um estilo de interpretação diferente, né? Histórico-gramatical, ou seja, exegese. É o sentido, quem dá o sentido do texto é o quê? É o próprio texto. Exegese, de dentro para fora. Então, para vocês entenderem aqui essa escola de Alexandria, que ela é importante. Vamos continuar aqui, então. Ele era instruído no caminho do Senhor. Esse instruir aqui é a mesma raiz para a classe de catecúmenos. Sabe o que é catecúmenos? Os iniciantes na fé. Catecúmenos. Ou seja, Apolo tinha passado por todas as salinhas lá da escola bíblica dominical, digamos assim. Era alguém que tinha valorizado o ensino dos irmãos. Era alguém que estava versado dentro das suas possibilidades. Então era alguém que, eu vou voltar aqui para fazer essa alegoria, essa analogia, melhor analogia, que é o que? Alguém que não faltava a escola bíblica dominical. Vocês pensam que a escola dominical é pouca coisa? Quando eu fui para o campo missionário de Fagundes, o meu único curso teológico era a escola bíblica dominical. Era a escola bíblica dominical, né? Então, se ele poderia ser um escriba? Ele poderia ser. Sim, poderia ser. Eu não vi nas pesquisas nada que apontasse, mas nada impede também não. Porque ele era muito versado, né? Muito versado, muito capaz, né? Exato. Pode ser. É uma tese que ela é consistente. Então, a escola dominical é a escola mais importante da vida da gente. Tem muitos jovens hoje fazendo o Enem, né? E você preocupado lá com seu filho, se ele vai passar ou não e tal, mas é a instrução mais importante para a vida do seu filho. Eu não estou desconsiderando nem minimizando outra formação, por favor, me entendam. Mas a formação mais importante para a vida do seu filho é no Evangelho, não é não? É no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a base mais importante. Esse é o forte, sólido fundamento da nossa fé. A ênfase de Lucas aqui é interessante, porque no finalzinho ele vai dizer, conhecendo apenas o batismo de João, é uma debilidade de Apolo. A gente quase não percebe. Por quê? Porque Paulo vai falar primeiro das habilidades, né? Primeiro as habilidades, depois as debilidades. Que lição para a gente? Costumamos primeiro a falar das debilidades, né? Debilidade do pregador, debilidade do professor. Paulo está aqui fazendo o inverso, né? Ele é um homem instruído, é um homem capaz, um homem poderoso nas Escrituras. Ele falava com precisão a respeito de Jesus, até onde ele sabia. Ele pregou até onde sabia. Isso aqui foi um comentário, uma pregação que eu escutei. Ele pregou até onde ele sabia. Isso não é pecado. Não é pecado não saber tudo, porque ninguém sabe tudo. Agora, o que eu sei, eu tenho que pregar. Eu pergunto a você, o que é que vocês sabem? Paulo diz, eu procurei saber nada além do que de Jesus Cristo e este crucificado. Essa era a mensagem de Paulo.
Vamos seguindo aqui, temos que encerrar, né, gente? Vamos lá. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. A sinagoga que estava vazia quando Paulo saiu, agora é ocupada por Apolo. E ele continua seu ministério depois nos versos 27 e 28. Mas deixe-me ir aqui. Vou pular algumas questões para a gente ganhar tempo. Terceiro zelo aqui, o zelo com as pessoas. Primeiro, zelo com a missão. Segundo, zelo com a palavra. Você tem tido zelo com a palavra? Tenha zelo com a palavra do Senhor, tá bom? Seja zeloso quando você for ensinar, seja zeloso quando você for dar o seu discipulado, seja para crianças, seja para os bebês, seja para adultos, seja zeloso também naquilo que você está ouvindo. Tem gente que não é zeloso naquilo que está ouvindo, né? Tem gente que escuta qualquer mensagem, cuidado, tenha um critério, seja zeloso também com isso, tá certo? E terceiro lugar, o zelo com pessoas. E aqui, só aquela ênfase, a gente vai ser mais prático, com Priscila e Áquila. Cuidado com a missão é importante, o zelo com a palavra é crucial, mas não devemos perder de vista o zelo com as pessoas também. Zelo com as pessoas. Um dos presentes que Paulo recebera nesta segunda viagem foi quem? Áquila e Priscila. E esse mesmo presente ele deixa à igreja de Éfeso. Priscila e Áquila também decidiram se mudar. Quando Paulo saiu de Corinto, Áquila e Priscila também resolveram se mudar para Éfeso. Eles queriam ali fixar residência. E é na casa de Áquila e Priscila que funciona a igreja de Éfeso. Ela é fundada na casa de Áquila e Priscila. Veja os propósitos de Deus. Lá no começo do texto, né, Paulo diz, se Deus quiser, eu voltarei aqui. Nesse ínterim, Deus manda o quê? Deus manda Apolo. Áquila e Priscila. Tem uma igreja na casa deles. Olha o propósito de Deus, maravilhoso, não é não? Maravilhoso. Tem uma igreja funcionando. E por essa razão eles param ali. E ali essa igreja é plantada. O número de crentes começa a crescer em Éfeso. Uma importante lição aqui para a gente. Áquila e Priscila é um casal que gostava de viajar. Eu disse domingo passado, né? Um casal que gosta de viajar. Aqui eles estão viajando em missão. Como casal, família, Áquila e Priscila nos ensina sobre o comprometimento familiar com a obra do Senhor. Importante. Deus sabe de quantas coisas muitos de nós, muitos de vocês, irmãos, têm abdicado para estarem aqui aos domingos, para estarem fazendo à frente de certo departamento, de determinado ministério. Para os oficiais da igreja é sempre um desafio, né? Para as esposas que têm os oficiais. Esposa de diácono, né? Chega na igreja antes de todo mundo. Só sai da igreja depois que todo mundo sai. E a família tem que abdicar muitas vezes. Esses almoços assim de domingo, assim, eu não sei para vocês, mas para mim é super difícil. Aceitar um almoço de domingo. Estou sempre envolvido, estou sempre na obra, sabe? Não tenha isso como um pesar, não, gente. Tem isso como um privilégio. Uma vez ou outra você pode, né? Para não ser tão antissocial. Mas é uma bênção também estar na casa do Senhor. Mas estabeleça isso como algo importante, como algo que seja uma prioridade para a sua vida. Eu sei que é difícil. Servir a Deus em família é um ganho incomparável. Um ganho incomparável. Tenha essa certeza, tenha essa convicção. Servir a Deus em família. Esse sacrifício familiar, essa abdicação é algo precioso demais. É algo precioso. Eu não estou dizendo com isso para você ser desleixado com a família, nem antissocial, por favor. Tá bom? Mas essa prioridade, importante. Áquila e Priscila, às vezes o nome deles aparece invertido. Às vezes Priscila e Áquila, às vezes Áquila e Priscila. Essa última passagem aqui, se vocês olharem o verso 26, olhem o verso 26. Quem vai aparecer primeiro aqui? Priscila. Eita, as mulheres falaram, isso? Falaram empolgada, é Priscila. Priscila é citada logo aqui. Dá-se a entender que Priscila, ela muito provavelmente tinha talvez um tempo maior de conversão, ou talvez até um preparo teológico maior do que do próprio Áquila. Alguns vão sugerir isso para esse primeiro nome. É importante, dentro
da literatura grega isso é importante, o primeiro nome. Mas, no entanto, Priscila sempre está acompanhada de Áquila. É um ministério conjunto. Os dois ali estão servindo. Que coisa maravilhosa. Às vezes, marido, e aqui eu não queria que vocês ficassem de braços cruzados, não, tá bom? Sirvam. Às vezes a gente vê uma tendência na igreja das mulheres servirem mais do que os maridos. Né? Às vezes a SAF está bombando e a OPH a gente não consegue nem formar. Né? Agora as coisas estão mudando, né? Graças a Deus tem grupo de estudos, a coisa está melhorando, graças a Deus. Mas, em muitos momentos, a gente vai ser Uber da esposa mesmo, né? A gente vai ser, isso é serviço. Quando você é Uber, lembre, você está servindo a Deus. Você diz, estou parando de fazer minhas coisas agora, levar minha esposa não sei para onde, é chá não sei de quê, a SAF se reúne não sei aonde, é tudo longe. Meu Deus do céu, isso é serviço também, meu querido irmão, tá bom? Isso é um privilégio, é um prestígio, né? Você tem recebe essa graça também da parte do Senhor. Mulheres, quando seu marido for servir, dê graças a Deus também. Dê glórias a Deus por isso também, está envolvido na missão do Senhor Jesus Cristo. Então, ser Uber nesse sentido é uma bênção. Não reclame não, viu? E qual é o investimento aqui? O zelo com a vida do outro. É o investimento na vida de Apolo. A gente vai encerrar com esse versículo. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Eu não queria ser professor de Apolo. Eu não sei vocês. Meu amigo, ser professor de Apolo, meu pai do céu. Né? Um camarada assim, aplicado, versado, né? Super capacitado. Sabe? Isso nos ensina de maneira tão preciosa. Primeiro, a humildade de Apolo, de entender que não sabia de tudo. Segundo, o entendimento de Áquila e Priscila, de que aquilo que eles sabiam, eles podiam ajudar o outro irmão. E o detalhe é esse. Com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. É sentar com Apolo e dizer, Apolo, olha, é maravilhoso te ouvir, Apolo. Mas que bênção te ouvir, Apolo. Mas olha, deixa eu te ensinar, explicar aqui qual esse desdobramento do evangelho. Ele era um discípulo de João. Agora, venha para o ensino apostólico. Quem eram os professores de Áquila e Priscila? Me digam aí, quem era? Era Paulo, meu amigo. Era o apóstolo Paulo. Então, estavam cheios do evangelho, cheios da cruz, né? Dizendo assim, senta aqui, vamos conversar um pouco. Você está quase lá. Depois dessa instrução, olha o que é que acontece quando a gente investe na vida das pessoas. Ele quer percorrer a Caia. Apolo é animado, os irmãos escrevem aos discípulos para o receberem, ele é auxiliado, e no verso 28, eu tinha dito que era o último versículo, me perdoe, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. É como se ele tivesse só o Antigo Testamento até então, agora é o Novo Testamento, explicando em toda a escritura que Cristo é Jesus. Cristo é Jesus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Esse é o zelo com a missão. Sejamos zelosos com a missão. Não sei que missão Deus colocou na sua mão esse ano, nesses últimos anos, nesse mês. A missão na igreja, a missão na família, a missão no trabalho, tudo que engloba o reino de Deus. Seja zeloso com essa missão. Seja zeloso. Que o Senhor te ajude, te auxilie nessa missão. Zelo com a palavra. Precisamos ser instruídos na palavra de Deus. Não fique acomodado, não. Nem Apolo estava acomodado aqui com o que sabia. Aprenda, busque conhecer mais e mais do Senhor, mas com o coração inflamado, viu? Apolo, aquele tem uma mente, luz na mente, mas fogo no coração, né? É com devoção, né? Aprender de Deus só presta se for assim, com os joelhos dobrados, com o coração apaixonado por Cristo, pela cruz, tá bom, meus irmãos? E o zelo com pessoas. Seja zeloso com o irmão que está do seu lado. Seja zeloso com a igreja. Seja zeloso com os discípulos que Deus colocou ou colocará em seu caminho, na sua trajetória. Esse ano, ano que vem, toda a sua caminhada cristã. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé. Vamos cantar o Senhor. Pode vir
Neto, por favor, vamos cantar o hino ao nosso Deus. De pé, vamos cantar com devoção, né? Com alegria ao nosso Senhor. Pensando nessas coisas, irmãos, nós acabamos de ser relembrados aqui na palavra. Seja zeloso, né? Porque afinal de contas, Cristo foi tão zeloso, não descansou enquanto não terminou cumprindo a sua missão. Ele é zeloso até hoje, né? Até a consumação de todas as coisas e para tudo sempre. Vamos cantar ao Senhor.